Você já se perguntou o que realmente acontece quando você está diante do Santíssimo Sacramento? Você já imaginou o que Jesus vê quando alguém o adora? Há algo que poucos sabem. Uma mulher em Roma, no século XV, experimentou algo extraordinário. Toda vez que ela ia adorar o Santíssimo Sacramento, seu espírito era arrebatado. Ela via o mundo invisível, via anjos, via Jesus, via o que acontece no céu quando alguém na terra se ajoelha diante da Eucaristia. E ela descreveu tudo, cada detalhe, cada visão, cada palavra que ouviu de Jesus. Seu confessor, Padre Giovanni Matteotti, documentou tudo minuciosamente. Anotou as datas, registrou as circunstâncias, preservou as descrições exatas e autorizou a divulgação dessas revelações para a utilidade e bem da humanidade. Seu nome é Santa Francisca Romana. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Suas visões sobre a Eucaristia ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos, conhecidas apenas por poucos estudiosos. Mas as verdades que ela viu podem transformar completamente sua adoração ao Santíssimo Sacramento. Os próximos 25 minutos vão revelar o que ela viu, o que Jesus lhe mostrou, o que acontece no mundo espiritual durante a adoração eucarística. Pare tudo agora mesmo, e a nona revelação vai te deixar sem palavras, mas só fará sentido se você ouvir tudo até o fim. Posso te pedir uma coisa? Se inscreva no nosso canal. Isso apoia nosso trabalho e expande para mais pessoas todo esse tesouro de Jesus Eucarístico que revela-se a nós. E vamos começar. Roma, 22 de julho de 1431. Capela do Anjo, Basílica de Santa Maria em Trastevere. Uma mulher de 47 anos acabou de receber o Santíssimo Sacramento durante as orações. Ela volta para seu lugar, se ajoelha. E algo extraordinário acontece. Seu corpo fica completamente imóvel, rígido, como se tivesse sido congelado no tempo. Uma hora se passa, ela não se move, não respira visivelmente. Seu rosto começa a brilhar com uma luz suave. As pessoas ao redor percebem, param de rezar, observam, já conhecem aquilo, já viram antes. É um êxtase, é Santa Francisca Romana sendo arrebatada ao mundo espiritual. Quando ela finalmente volta, seu confessor imediatamente pergunta o que ela viu. Por obediência, ela responde. E descreve uma visão que vai mudar para sempre o modo como você entende a Eucaristia. O eixo da vida espiritual de Francisca era a união com Cristo na Eucaristia. Padre Giovanni Matteotti escreveu isso explicitamente. Ele disse que a Eucaristia era para ela um acesso privilegiado aos mistérios da fé. Por isso, o lugar privilegiado de seus êxtases era sempre a igreja, sempre a Capela do Anjo, onde ela gostava de permanecer rezando. E o que ela viu naquela manhã de julho vai te deixar sem palavras. Primeira revelação. O que Santa Francisca viu após receber a comunhão, Francisca relatou ao seu confessor que depois de receber o Santíssimo Sacramento, seu espírito foi conduzido por uma grande luz em direção a outra luz maior. E nessa luz maior, ela viu algo extraordinário. Havia um lindo tabernáculo. Próximo a ele, um pequeno tamborete, e em cima do tabernáculo estava um cordeiro com uma candura incomparável. Não era um cordeiro comum, era Jesus, mas em forma de cordeiro glorioso, brilhante, puro, com uma beleza que ela não conseguia descrever adequadamente. E diante desse cordeiro, ela viu 3 cordeiros menores, brancos como a neve, alegres e cheios de graça. E esses 3 cordeiros fizeram algo específico, algo que ela descreveu com exatidão. Eles atravessaram diante do cordeiro maior, humildes e agradecidos, fazendo uma profunda reverência. Cada um passou e recebeu seu tamborete.
Francisca percebeu algo impressionante. Aqueles 3 cordeiros eram almas de pessoas que haviam acabado de comungar na terra. E no mundo espiritual, essas almas estavam ali, diante de Jesus, fazendo profunda reverência, recebendo um lugar especial para permanecer perto dele. A reverência que fizeram era profunda, não era gesto rápido, não era formalidade vazia, era adoração verdadeira, humildade real, gratidão visível. Então Francisca viu que aqueles espíritos permaneceram ali com muita alegria durante 1 hora, mantendo o corpo sempre imóvel naquele lugar. E ouviram uma voz suavíssima, era a voz de Jesus. E ele disse: Eu sou aquele amor que dou frutos perfumados nesta pátria. Toda alma que sentir este perfume sentirá gosto por ele. E então, a grandeza do perfume do meu amor fará a alma renunciar a tudo na terra e arder em fervoroso amor por mim. Você entende o que isso significa? Quando você recebe a comunhão dignamente, quando você adora o Santíssimo com reverência verdadeira, Jesus libera um perfume espiritual, um perfume do seu amor. E quando sua alma sente esse perfume, quando você experimenta esse amor, tudo muda. Você não quer mais as coisas do mundo. Você não se apega mais aos prazeres temporários. Você arde em amor por Jesus. Você renuncia a tudo para estar mais perto dele. Mas tem mais. Jesus continuou falando naquela visão. E o que ele disse é crucial. Por isso, depois que ela renunciar, sempre lastimará as coisas que fez. Pensará em ser acessível e de se fazer insignificante, renegando a sua própria vontade. Desejará examinar e observar tudo, apelando ao martírio e se submetendo à obediência, de modo a poder se unir àquele de quem se encantou. Jesus estava explicando o que acontece com uma alma que realmente sente o perfume do seu amor na Eucaristia. Essa alma se arrepende profundamente do passado. Deseja se fazer pequena, renuncia à própria vontade, aceita sacrifícios, se submete a Deus completamente. Tudo isso porque experimentou algo na adoração eucarística, algo real, algo transformador, algo que poucos católicos experimentam porque não adoram com a profundidade necessária. E então aconteceu algo ainda mais extraordinário. Quando Francisca retornou do êxtase, seu confessor e sua companheira espiritual, Rita Covelli, ouviram palavras saindo da boca dela, palavras que não eram dela, palavras de Jesus falando através dela. E essas palavras são fundamentais para entender a adoração eucarística. Segunda revelação: as palavras que Jesus disse sobre permanecer na Eucaristia. Quando Francisca voltou do êxtase, ainda semiconsciente, as pessoas ao redor ouviram ela dizendo: "Contigo desejo estar, nem deste lugar proponho me afastar." Pessoa convidada não deve se violentar. Agora que ela tem, por que se faz como se não tivesse? Não eram palavras dela, era Jesus falando, através dela. Para ela e para todos que adoram o Santíssimo, Jesus estava dizendo: "Eu desejo estar contigo, eu não quero me afastar, eu não quero ir embora. Por que você se faz como se não tivesse o que já tem? Por que você age como se eu não estivesse presente?" E Jesus continuou: "Não quero mais me demorar, não tenho preguiça e nem temo qualquer perigo. Quero permanecer contigo e nunca te abandonar. Tu és o Espírito Criador e tens tudo para oferecer com amor. E assim não quero e nem sei como me ocultar." Você percebe a intensidade dessas palavras? Jesus está dizendo que ele deseja permanecer com você, que ele não tem preguiça de esperar você no sacrário, que ele não teme os perigos e dificuldades do mundo, que ele quer estar com você e nunca te abandonar. E então, entrando novamente em êxtase, Francisca ouviu uma voz que disse simplesmente: "Quem tem sede, venha e beba." É o convite direto de Jesus para você, para mim, para todos.
Se você tem sede espiritual, se você deseja transformação verdadeira, se você anseia por algo mais profundo do que a religiosidade superficial, venha adorar o Santíssimo Sacramento, venha beber da fonte que nunca seca. Mas o que aconteceu depois naquela visão é ainda mais impactante. Terceira revelação: a chaga aberta no peito de Jesus e o mar de luz infinita. Francisca viu que aquele cordeiro branquíssimo, que era Jesus, volveu seu peito para um dos cordeiros menores com um aspecto bom e gracioso, e fez sinal com a cabeça para ele vir e beber numa grande chaga em seu peito. O cordeiro menor, com a fisionomia tranquila, correu para aquela grande chaga e bebeu. E então, algo extraordinário aconteceu. Francisca, observando aquilo, foi também conduzida espiritualmente para aquela chaga profundíssima. E de lá, ela viu um mar de luz infinita. Ela descreveu que não ficou satisfeita só de beber. Ela desejava entrar lá dentro, se lhe fosse permitido. Mas foi impedida porque ignorava, não sabia como entrar, não estava pronta ainda. Mas quando ela contemplou perspicazmente, vendo um mar de luz tão mais profundo, com maior atenção e paixão, desejou caminhar para lá. E então ouviu uma voz dizendo: eu sou uma ilha de amor, que em alta voz digo, quem tem sede venha e beba. E chegando para querer se saciar, abra o meu coração, de modo que possa ser recebido como hóspede. Você entende o que Francisca viu? Ela viu que na Eucaristia Jesus oferece seu coração aberto, literalmente, espiritualmente. A chaga do seu lado, que foi aberta na cruz, continua aberta para você, para que você possa beber, para que você possa entrar, para que você possa se tornar hóspede do coração de Jesus. Mas a maioria dos católicos nunca experimenta isso, porque adoram superficialmente, porque vão à igreja com pressa, porque não dedicam tempo verdadeiro diante do Santíssimo. Francisca permanecia horas, e por isso via, por isso experimentava, por isso bebia daquele mar de luz infinita. E há mais, porque em outra ocasião ela teve uma visão diferente, mas igualmente poderosa. Quarta revelação: a visão da hóstia branquíssima e o menino Jesus. Em 8 de setembro de 1431, festa da Natividade da Virgem Maria, Francisca estava rezando na capela do Santo Anjo. Depois de receber a Sagrada Comunhão, foi arrebatada em êxtase. Seu confessor observou algo incrível. Sua fisionomia revelou um grande júbilo, ostentando imensa alegria. E ela começou a fazer gestos e modos iguais a de uma mulher que tivesse em seus braços uma pequena criança. Ela segurava apertadíssimo ao peito algo invisível, movia de lá para cá, mostrava-se muito contente com aquele preciosíssimo tesouro em seus braços, olhava com frequência e contemplava carinhosamente, e ficou assim pelo espaço de aproximadamente meia hora. Quando voltou ao estado normal, o confessor imediatamente perguntou o que ela havia visto, e Francisca respondeu: vi uma hóstia grande e lindíssima da cor semelhante a uma imensa quantidade de neve branquíssima. Fiquei contemplando atentamente e, neste momento, certa luz claríssima conduziu o meu espírito a um céu cristalino. Depois fui conduzida a outra luz maior, na qual estavam muitos espíritos angélicos. A luminosidade era muito grande e ela não estava habituada a uma luz tão intensa, semelhante à luz solar. Todos brilhavam com magnificência, cheios de luz, transparentes embora visíveis, e eram brilhantes e ardorosos. Naquela luz imensa estava a celeste rainha, com o Filho de Deus em seus braços, agora na sua humanidade, muito pequeno, com quase 8 meses de vida. A luz que emanava da Mãe de Deus era mais brilhante e muito mais intensa do que aquela onde os espíritos angélicos estavam. E então aconteceu o extraordinário. E naquele ambiente celeste apareceu outra suntuosa e inestimável luz, vinda de Deus, que deslocou o Filho, o menino Jesus, dos braços da mãe para os meus braços. Francisca segurou o menino Jesus
nos braços dela, espiritualmente, durante meia hora. E ela disse: minha emoção foi indescritível, porque não encontro palavras carinhosas e cheias de ternura para descrever a imensa alegria de meus sentimentos. Isso aconteceu porque ela havia recebido a Sagrada Comunhão. E no mundo espiritual, receber Jesus na Eucaristia significa recebê-lo completamente. Significa abraçá-lo, segurá-lo, ter intimidade com ele. Mas grande parte dos católicos comunga e volta para o banco sem experimentar nada disso, porque não permanece em oração profunda, porque não dá tempo para Jesus agir, porque não abre o coração completamente. Francisca permanecia e por isso via, por isso experimentava, por isso segurava Jesus nos braços espirituais da alma. E há mais revelações, porque ela continuou tendo visões sobre a Eucaristia ao longo dos anos. Quinta revelação: o que acontece quando você recebe Jesus com o coração preparado? Em 30 de setembro de 1431, Francisca participou da Santa Missa na sua capela preferida. Assim que recebeu o Santíssimo Corpo de Cristo sacramentado, foi arrebatada em êxtase. Terminada a Santa Missa, ainda em êxtase, seu confessor presenciou a notável transformação ocorrida na sua expressão fisionômica. Sua face ficou visivelmente iluminada e ela permaneceu assim em êxtase por quase uma hora. Quando voltou ao estado normal, descreveu sua visão. Seu espírito foi conduzido por uma luz brilhante a um local esplendidamente iluminado, repleto de infinitos tesouros. E estava naquele lugar nosso Senhor Salvador, na forma humana, com as cicatrizes de suas santíssimas chagas, das quais saíam admiráveis esplendores luminosos de tão considerável claridade que seu espírito não podia fixar o olhar por muito tempo. Jesus estava lá, com as chagas abertas, brilhando com luz insuportável. E ao redor dele, infinitos tesouros espirituais. Francisca viu também a Santíssima Mãe de Deus, sentada num magnífico trono, coroada com uma tríplice coroa. A primeira por sua virgindade, a segunda por sua humildade e a terceira revelando sua glória. E vendo aquela imensidão de tesouros ao redor do Senhor, Francisca desejou saber o significado. Então uma voz respondeu: Deus é o tesouro e a glória das almas. A alma venturosa alcança o precioso tesouro que é Deus. E a voz de Jesus continuou falando: Eu sou o amor eterno que arrasta o coração favorito, afastando-o de todos os bens terrenos, e o ensino a meditar mais alto e mais profundamente. Faço seduzi-lo depois de observá-lo, e em minha observação faço transformá-lo totalmente. Jesus estava revelando o que ele faz quando alguém o recebe na Eucaristia com o coração preparado. Ele arrasta esse coração para longe das coisas terrenas. Ele o seduz com seu amor. Ele o transforma completamente. É plenificado com imensa caridade e depois de arder em amor celeste, imediatamente terá a maior consideração e assumirá ele mesmo convidar todos a se inflamarem, como se permitisse unir integralmente a sua vontade com a vontade divina. O próprio sempre contemplará desejoso de me abraçar. O seu amor alcançará o meu coração. Essa é a promessa. Essa é a realidade espiritual. Quando você adora o Santíssimo Sacramento verdadeiramente, quando você recebe Jesus com preparação adequada, Ele te transforma, Ele une sua vontade à dele, Ele faz seu amor alcançar o coração dele. Mas tem um aviso que Nossa Senhora deu na mesma visão. Sexta revelação, o aviso de Nossa Senhora sobre ignorar o tesouro divino. Antes de deixarem a igreja, Francisca entrou em outro êxtase com duração de 1/4 de hora.
E nesse êxtase, ela ouviu a voz de Nossa Senhora dizendo: a alma que ignora o tesouro divino, que é ingrata e não procura conhecer e que não se faz submissa à vontade de Deus, não consegue a paz interior, embora satisfeita com os bens terrenos, cultivará a contradição e só conseguirá contradizer as nossas palavras. Nossa Senhora estava advertindo, estava revelando um perigo real. Muitos católicos ignoram o tesouro que têm disponível, ignoram que Jesus está presente no sacrário, ignoram o poder transformador da Eucaristia, ignoram as graças extraordinárias que poderiam receber através da adoração ao Santíssimo. E por ignorarem, por serem ingratos, por não procurarem conhecer, essas almas não conseguem paz interior. Mesmo que tenham bens terrenos, mesmo que tenham conforto material, mesmo que tenham tudo que o mundo oferece, elas cultivam contradição, vivem em conflito interno e contradizem as palavras de Jesus e de Maria. Não seja essa pessoa. Não ignore o tesouro. Não seja ingrato. Procure conhecer. Submeta-se à vontade de Deus e encontre a paz que o mundo não pode dar. Mas há mais uma coisa crucial que Francisca revelou. Algo sobre o que acontece enquanto você não pode ir à missa. 7ª revelação. A visão que Francisca teve quando não podia comungar. Na festa de Pentecostes de 1432, Francisca estava impedida de andar. Não podia ir à Santa Missa para receber o sagrado corpo sacramentado do Senhor. Mas ela ouvia os cantos de seu pequeno quarto na parte superior da casa, onde habitualmente rezava e dava espaço às sagradas meditações. Claudicando e não podendo curvar o joelho, ela viu uma grande chama brilhante do amor divino que conduziu seu espírito para uma poderosa luz, e aquela luz a conduziu para outra luz maior e mais luzidia. Lá ela viu a gloriosíssima Rainha do Céu, coroada com um lindíssimo diadema de ouro e pedras preciosas, estando presentes inumeráveis e gloriosos espíritos angélicos e humanos, cantando maravilhosas e suavíssimas melodias. Então, seu espírito foi separado dos outros espíritos e colocado como um peregrino visitante num lugar onde viu um magnífico trono todo enfeitado e circundado por incontáveis esplendores. No trono havia letras escritas num outro idioma. Das letras saía Embora fosse diferente aquele idioma, todas as pessoas estavam estimuladas e comovidas. As letras formavam este texto: amor para quem eu amo, amor que me honra, amor a mim dedicado, sinceramente devotado a mim. Diante de tudo no mundo, ele é colocado em diferentes lugares onde o espírito está livre. Consagrando a mim, vocês me dão uma profunda consolação. Jesus estava revelando algo profundo. Mesmo quando você não pode ir à missa fisicamente, quando você está doente ou impedido, se seu coração está voltado para Ele em amor verdadeiro, Ele recebe isso como profunda consolação. Eu vos prometo amor, porque dá consolo, estimula a perseverança e é refúgio para tudo quando estão livres. O coração está livre. Sempre fostes preparados com todo o meu querer, e graças à minha boa amizade, fostes um comigo, e fostes escrito no livro da vida. Jesus estava dizendo que quem o ama verdadeiramente, quem vive em união com ele, está inscrito no livro da vida. Essa pessoa está preparada conforme a vontade dele. Essa pessoa é amiga dele. Agora, coloco naquele lugar bem marcado no coração o verdadeiro estímulo e a compreensão ao meu amor, que depois os conduzirá à pátria celeste. Aqueles que forem fiéis sempre recordarão do meu amor eterno. Agora, alegria a todo o momento, porque existe amor em quantidade e para todos. Existe amor em quantidade e para todos. Jesus não está racionando amor. Ele não está limitando graças. Ele está oferecendo tudo, abundantemente, para todos que se aproximam dele com coração sincero.
Mas tem algo mais, algo que o próprio padre Giovanni Matteotti escreveu sobre a devoção de Francisca. Oitava revelação. O que o confessor de Francisca documentou sobre sua devoção eucarística a padre Giovanni Matteotti, que foi confessor de Francisca e que documentou todas essas visões, escreveu algo muito importante, algo que resume tudo. Ele disse: tinha uma grande devoção para com o Santíssimo Sacramento do altar. Em sua presença, elevava-se a Deus com tanto fervor que permanecia muito tempo imóvel, completamente arrebatada em espírito. Isso não acontecia ocasionalmente, acontecia regularmente. Sempre que ela estava diante do Santíssimo, ela era arrebatada, porque sua devoção era profunda, porque seu fervor era real, porque ela levava a sério a presença de Jesus na Eucaristia. Ele continuou: quanto à paixão de Nosso Senhor, meditava-a com tanta ternura que derramava abundantes lágrimas e até sofria realmente nas partes do seu corpo que correspondiam às chagas de Jesus, como diz expressamente a bula de sua canonização. Francisca chorava diante do Santíssimo. Chorava pensando na paixão de Jesus, e seu amor era tão intenso que ela recebia estigmas, feridas espirituais que correspondiam às chagas de Cristo. E o padre escreveu mais: o eixo da vida espiritual de Francisca é a união com Cristo na Eucaristia, e este sacramento é para a abençoada, um acesso privilegiado aos mistérios da fé. Esse era o segredo dela. A Eucaristia era o eixo, o centro, a fundação de tudo. Tudo girava ao redor da união com Jesus no Santíssimo Sacramento. Justamente por esse motivo, o lugar privilegiado dos êxtases de Francisca é a igreja, a Capela do Anjo, na Basílica de Santa Maria, em Trastevere, onde ela gostava de permanecer rezando. Ela ia lá, regularmente, frequentemente, e permanecia horas, dias inteiros às vezes, rezando, adorando, contemplando e sendo transformada. Mas há uma última revelação, a mais importante de todas, nona revelação. O propósito final revelado por Jesus a Francisca. Esta última revelação resume tudo, junta todas as outras, e mostra o caminho. Jesus disse a Francisca: ame, ó alma, o teu Senhor, ame aquele que tanto te ama. Do céu desceu à terra como teu servo. O ódio que existe no mundo é vitória do dragão. Ame o próprio amor para embelezar a carne humana que tiveste. Jesus estava pedindo amor. Amor verdadeiro, amor que responde ao amor dele, porque ele te ama primeiro. Ele desceu do céu, ele se fez servo, ele morreu por você e agora espera no sacrário, esperando que você venha, esperando que você o ame. Tanto te amou que teu sangue foi derramado para que tu tenhas uma existência fiel e feliz. Siga aquele caminho que te ilumina e por tal rota deve caminhar em ordem de sempre amar. O caminho é o amor, a rota é o amor, o destino é o amor. Tudo se resume a amar Jesus, especialmente na Eucaristia, porque é lá que ele está mais acessível, mais presente, mais disponível. Quer subir aos céus e descobrir o ardor divino? O próprio amor te ensina como trabalhar com grande fervor. Usufrua as dádivas do tempo de trabalho de maneira responsavelmente. Seja humilde, doce e despojado de toda vaidade, competente em obediência para permitir sempre rapidamente um amor fervoroso a Deus. Jesus estava ensinando o caminho: humildade, doçura, despojamento, obediência. Tudo isso cultivado através da adoração eucarística, através do tempo passado diante dele. A justa medida é se deixar transformar e se inflamar no divino amor. Olhe sempre para o seu Deus Altíssimo e o seu nobre amor. Este perseverará sempre sem influência dos olhares e das coisas. O amor de Jesus não muda, não depende das circunstâncias, não é afetado pelas coisas do mundo. Ele persevera sempre no sacrário, esperando você,
Gozar agradavelmente do sabor da eternidade é a garantia que recebe do amor que te inflama no ardor de Deus. Então ame o Senhor e Ele te amará eternamente. Essa é a promessa final. Ame Jesus na Eucaristia. Adore-o verdadeiramente. Permaneça diante dele e Ele te amará eternamente. E você gozará do sabor da eternidade, agora, nesta vida e para sempre na próxima. Nós percorremos 9 revelações poderosas que Santa Francisca Romana recebeu sobre a Eucaristia, 9 visões documentadas, 9 verdades sobre o que acontece no mundo espiritual quando alguém adora o Santíssimo Sacramento. Você viu o Cordeiro glorioso e as almas fazendo profunda reverência. Viu Jesus dizendo que deseja permanecer contigo. Viu a chaga aberta no peito de Cristo e o mar de luz infinita. Viu Francisca segurando o menino Jesus nos braços após comungar. Viu Jesus prometendo transformação total. Viu o aviso de Nossa Senhora sobre ignorar o tesouro. Viu a visão que veio quando ela não podia comungar. Viu o que o confessor documentou sobre sua devoção. E viu o propósito final: amar e ser amado eternamente. E isso muda tudo. Francisca disse, inspirada por Jesus: contigo desejo estar, nem deste lugar proponho me afastar. Quero permanecer contigo e nunca te abandonar. Estas são as palavras que devem estar no seu coração quando você vai adorar o Santíssimo Sacramento. Esta semana, vá à adoração eucarística. Se sua paróquia não tem, encontre uma igreja que tenha. E quando estiver lá, lembre-se do que Francisca viu. Lembre-se que no mundo espiritual, coisas extraordinárias estão acontecendo. Faça como aqueles cordeiros brancos que ela viu. Aproxime-se com humildade, faça profunda reverência e permaneça ali com alegria, porque Jesus está esperando você, com os braços abertos, com o coração aberto, com amor infinito, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 56. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanece, não visita rapidamente, não passa correndo. Permanece, fica, habita, mora. Deixe Jesus permanecer em você através da Eucaristia e você nele. Hoje, antes de dormir, procure o horário de adoração na igreja mais próxima. Anote, comprometa-se e vá, não para cumprir obrigação, mas para experimentar o que Francisca experimentou, para ver com os olhos da fé o que ela viu com os olhos do Espírito. Nos comentários, compartilhe. Qual destas 9 revelações mais te impactou? O que você vai fazer diferente na próxima vez que for adorar o Santíssimo? Sua experiência pode encorajar outros católicos. Se este vídeo abriu seus olhos para a realidade da Eucaristia, compartilhe com outros católicos, porque talvez eles também precisem saber o que realmente acontece no mundo espiritual durante a adoração. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Faça parte de nossa comunidade e apoie nosso trabalho. Aqui você vai continuar descobrindo verdades profundas documentadas sobre a fé católica. Santa Francisca Romana, rogai por nós. Jesus Eucarístico, atrai-nos à tua presença. Até o próximo vídeo.